Esse aqui é mais um tema que eu vou explanar, né, sobre aquelas pessoas, né, que apostam contra os conferencistas, né, subjugando, né, as conferências nacionais, subjugando, dizendo que são comunistas, né, e que tudo mais, né, que eles são integrantes da teologia da prosperidade. Essas pessoas que ficam, né, criticando as conferências nacionais religiosas, eles estão totalmente enganados, porque uma conferência nacional, ela está ali para defender a causa dos mais pobres, dos justos, porque subjugam falando que uma conferência nacional religiosa ela é comunista. Vocês já passaram a saber o que é o regime comunista? O regime comunista é um regime que é dominado por um ditador militar, como a Bolívia, Venezuela, Coreias, Iraque, Síria, Japão. Aqui no Brasil ainda não há dentro no sistema comunista para as pessoas ficarem subjugando hoje à frente de uma sede de uma conferência religiosa. Sabem, pois, para julgar antes, para depois analisar o que é o regime comunista e o que é o regime democrático. Está do lado do Evangelho, está do lado dos mais pobres, defender o Cristo, os mais necessitados. Isso é o papel dos ministros eclesiásticos, né, da fé católica, né, de outras fés também, de outras denominações religiosas. Esses que ficam subjugando as conferências religiosas estão totalmente enganados, que os ministros, né, eclesiásticos, né, eles são autorizados mesmo para representar o povo, que é a igreja verdadeira. Esses que ficam aí falando que as conferências religiosas são comunistas e que pactuam com a teologia da prosperidade estão totalmente enganados. Existem sim muitos ministros eclesiásticos aí, né, que pactuam sim com a teologia da prosperidade, né, e com o início do comunismo sim, que é o início da repressão. Então essas pessoas aí que estão criticando, né, os ministros eclesiásticos, tenham mais cuidado com o que profere palavras de blasfêmias. Porque o próprio Cristo foi democrático, porque ele defendeu a vida. O próprio Jesus Cristo, ele foi democrático, ele defendeu a vida, o direito, o dever, desde o tempo de Jesus. E até hoje o Cristo defende usando os vasos santos, os presbíteros, os ministros ordenados da Una Santa Igreja Católica nos seus 21 ritos orientais e ocidentais e também das ministros das denominações cristãs evangélicas, aqueles que realmente defendem o evangelho e defende os mais pobres, o direito e o dever dos mais necessitados. Então, cuidado com o que profere. Não vá dizendo que uma denominação religiosa é comunista e na frente de uma conferência religiosa, se católica ou outra, né, e zombando, né, porque ali Deus está ali, né, dando assistência. É lógico que existem os falsos pastores, falsos ministros, mas vamos generalizar. Cuidado com o que proferes. Cuidado, né? Porque muitos estão aí jogando a culpa aí, né? Que um partido é comunista, que o outro não é, isso, aquilo, porque no momento, ainda no Brasil, ainda não teve o apogeu do comunismo, porque ainda há democracia. A cartilha democrática ainda está em pauta, não está sendo cumprida, né? Em partes, mas ainda há decretos ainda que asseguram os direitos e deveres dos cidadãos, né? Observai-vos, né? Sim, há dentro do sistema comunista, né? Porque desde a profecia de Fátima, ela já profetizou que o sistema comunista aos poucos está se adentrando na pátria brasileira. Mas no momento ainda não entrou. Então eu exorto-vos, cuidado no que proferes.
eu vou finalizar, né? Vamos respeitar as diferenças de partidos, né, sociais, democráticos. Vamos respeitar também, né, o ideário também dos ministros da Eclésia, né, o que eles pensam, o que agem, porque o papel do ministro eclesiástico ou do ministro da Justiça, ministro político, é defender a justiça dos direitos dos mais pobres, dos mais necessitados. Defender o Cristo é defender o Evangelho, é defender a causa dos mais pobres. Então finalizo isso agora. Até breve. Obrigado.